Max Verstappen é uma prova de conceito da Red Bull, que teve um preço, mas foi alvo de uma provocação de Lewis Hamilton. Se os pilotos da Fórmula 1 não forem bons o suficiente, eles saem da pista. É assim que funciona, certo? Mas Hamilton disse que é assim que funciona a Red Bull. Isso aconteceu depois que Nick De Vries perdeu a vaga apenas 10 corridas depois da estreia. Foi mais uma decisão impiedosa da Red Bull. Então Hamilton tem razão, mas a Red Bull também. Essa tática cobrou um preço, mas trouxe Max Verstappen para a Red Bull, o que valeu a pena. Primeiro vamos analisar o que Hamilton disse. Quando De Vries foi dispensado, Hamilton se disse surpreso com a decisão da Red Bull contra um piloto que ele conhece bem, porque De Vries fazia parte da Mercedes. Para Hamilton, 10 corridas não foram suficientes, mas é assim que a Red Bull faz. Algumas pessoas disseram que é assim que a Fórmula 1 funciona, mas Hamilton divergiu. É assim que a Red Bull funciona. A relação entre Hamilton e Red Bull nunca foi afetiva. Tribalismos à parte, Hamilton foi sincero. O heptacampeão mundial é beneficiário da fidelidade canina de duas equipes, McLaren e Mercedes. Ele passou 6 temporadas e ganhou um título mundial com a McLaren, onde estreou como piloto. A mudança para a Mercedes foi recompensada com enorme sucesso e indica que a fabricante tem sido presença constante desde o início da carreira dele. Não que De Vries fosse ter o mesmo sucesso, mas contratar e demitir em seguida não é o que Hamilton acredita ser o tratamento certo. Ele tem certa razão. A conduta da Red Bull às vezes é autodestrutiva. Já causou a ela mesma vários problemas nos últimos anos. A gente vai falar disso mais adiante. Por enquanto, a gente vai explorar mais um pouco as táticas da Red Bull. Hamilton ficou surpreso com a dispensa de De Vries, mas não deveria. A Red Bull tem uma atitude clara em relação aos pilotos, desde que colocou Verstappen num carro de Fórmula 1 com apenas 16 anos de idade. Logo no primeiro ano, em 2014, Verstappen foi direto do kart para a Fórmula 3 europeia e recebeu ofertas tanto da Red Bull quanto da Mercedes. Considerando a enorme rivalidade entre Verstappen e Hamilton nos últimos anos, e como a dinâmica entre Red Bull e Mercedes evoluiu, é surreal imaginar uma realidade paralela na qual Verstappen fosse um protegido da Mercedes. À medida que as negociações com ambas as equipes avançaram, a Red Bull tirou uma carta da manga. A oferta da Mercedes era apoiar Verstappen na fase seguinte da carreira como iniciante. Já a Red Bull chamou o holandês para grandes competições e ofereceu um lugar na Toro Rosso para 2015. Verstappen sentou num carro de Fórmula 1 no treino de sexta-feira no Japão com apenas 16 anos e disputaria toda a temporada de 2015 com apenas 17 anos. Foi a manifestação mais extrema do compromisso da Red Bull em apoiar um talento e exigir que ele encarasse um vai ou racha. Dá para considerar a chegada de Verstappen como o momento em que a reputação da Red Bull como apoiadora generosa, com padrões extremamente altos, começou a virar algo além disso. A gente tem mais coisas para contar sobre como essa postura funcionou com Verstappen, mas o impacto no restante do programa de jovens pilotos da Red Bull também foi imenso. Na verdade, tem um argumento de que isso influenciou cada escolha acertada de piloto que a equipe fez desde então e cada escolha errada também. Vamos começar com o óbvio. Daniil Kvyat foi dispensado da Red Bull após 4 corridas em 2016 para dar lugar a Verstappen, que tinha impressionado como novato na Toro Rosso. Mas ele também teve problemas com o colega de equipe, Carlos Sainz, ou, sendo mais preciso, houve tensões entre os grupos dos dois pilotos. Nesse ponto, estava claro que a Red Bull tinha Verstappen em altíssima conta. Buscando manter o holandês feliz e apoiando o talento claro dele, a rápida promoção à mesa principal era garantida. Kvyat nunca se recuperou. Ele foi destruído por Sainz na Toro Rosso, dispensado antes do fim da temporada 2017, recontratado para 2019, quando a Red Bull não tinha pilotos juniores, e dispensado novamente no final de 2020. Verstappen indiretamente destruiu a carreira de Kvyat, e ele impactou na carreira de outros pilotos também. Por exemplo, a Red Bull não punha fé em Pierre Gasly porque não via nele um piloto à altura de Verstappen, e isso atrasou a estreia do francês. Gasly finalmente chegou à pista com a Toro Rosso quando Kvyat foi descartado e Sainz foi pressionado a ir para a Renault. Aliás, Sainz saiu principalmente por causa da ascensão de Verstappen, que não deixaria espaço para ele. Formou-se então a dupla Gasly-Brenton Hartley,
no final de 2017 e em 2018, e Hartley foi uma escolha estranha. Ninguém estava realmente pronto no time júnior, e embora a Renault tivesse interessada no, digamos, volátil Dan Ticktum, mas ele não conseguiu a superlicença. Inexplicavelmente, em vez de escolher um jovem piloto da Fórmula 2, como Oliver Holland, a Red Bull optou por Hartley, um piloto que tinha sido dispensado do programa júnior anos antes e que passou as temporadas anteriores desfrutando do sucesso nas corridas de carros esportivos. Não foi uma escolha lógica para uma equipe júnior. No final, não funcionou. Hartley foi descartado depois de uma temporada e a produção em série da Red Bull pós-Verstappen parou. Então as coisas ficaram ainda mais complicadas com a partida de Ricciardo. Verstappen foi ficando cada vez mais proeminente e bem-sucedido ao lado de Ricciardo, que apostou em um novo projeto da Renault, onde ele poderia ser o piloto principal. O australiano não quis pagar para ver se Verstappen realmente receberia tratamento preferencial. Isso deixou a Red Bull com uma vaga aberta, que foi preenchida por Gasly, que era considerado o melhor novato. Com isso, 2 ex-jovens da Red Bull foram chamados de volta para Toro Rosso, Kvyat e Alex Albon. A carreira de Gasly na Red Bull acabou antes de começar. Bater 2 vezes na pré-temporada em 2019 foi um mau presságio, mas ele foi massacrado por Verstappen nas pistas. Fora delas, a Red Bull tinha tantas reservas quanto a Gasly, que durou só meio campeonato. Gasly foi dispensado na pausa do verão e Albon, que nunca tinha dirigido um Fórmula 1 antes dos testes de pré-temporada, de repente virou companheiro de Verstappen. Em resumo, um piloto voltou para o assento da Toro Rosso e o outro foi preparado para um duelo sem muita chance contra Verstappen. A Red Bull se viu em outro dilema de pilotos apenas um ano depois. Após um bom início, as dificuldades de Albon se intensificaram em 2020. Por isso, a Red Bull queria dispensar Albon, mas não queria dar nova chance nem a Gasly, nem a Kvyat. O protegido da Honda, Yuki Tsunoda, abriu o caminho para Kvyat na Toro Rosso, rebatizada então para AlphaTauri, mas não tinha ninguém para correr ao lado de Verstappen em 2021. Então, pela primeira vez em uma década, a Red Bull foi buscar uma opção fora do seu grupo e trouxe Sérgio Pérez. O mexicano estancou um pouco o massacre de Verstappen sobre os companheiros de equipe, mas jogou holofotes num problema grande da Red Bull e ainda causou outros. Gasly quis sair da Red Bull em 2022 sabendo que não tinha futuro por lá. Albon voltou ao grid na Williams, mas sem vínculo com a Red Bull. Isso e a falta de fé nos pilotos da Fórmula 2 levou a Red Bull a assinar com De Vries para a AlphaTauri. Depois ele foi descartado porque Ricciardo voltou para o grupo da Red Bull como o terceiro piloto após deixar a McLaren. Parte da lógica da Red Bull era avaliar Ricciardo como uma opção de curto prazo para a AlphaTauri, mas com Pérez começando a ter dificuldades contra Verstappen, Ricciardo também virou um potencial substituto do mexicano no longo prazo. Foram vários anos incomuns na seleção de pilotos da Red Bull. Verstappen, um talento único e um companheiro impossível de ser alcançado, sempre esteve no centro disso tudo. Se você pudesse voltar ao verão de 2014 e dizer aos chefes da Red Bull que a contratação de Verstappen levaria a todo aquele drama de pilotos, mas traria muito sucesso, eles topariam na hora. O objetivo sempre é vencer e Verstappen venceu com sobras. Verstappen vai ser tricampeão mundial nessa temporada. Ele venceu 45 GPs, já ultrapassou Sebastian Vettel em vitórias e deve pelo menos igualar os 4 títulos dele. A maneira como a Red Bull trouxe Verstappen teve um toque do prodígio anterior à Red Bull, Vettel. O alemão já tinha estreado em GPs pela BMW e era o piloto de teste quando a Red Bull, que também apoiou Vettel em sua carreira júnior, ofereceu a ele uma vaga na Toro Rosso. A BMW liberou Vettel e o resto é história. Usar um assento da Toro Rosso para conseguir o jovem piloto dos sonhos não se resume a ter uma oportunidade, mas aproveitar bem essa oportunidade. A Red Bull nunca teve medo de fazer escolhas ousadas. Mas, como a gente já falou, Verstappen provocou uma mudança maior na Red Bull, pro bem e pro mal. Vettel estabeleceu uma referência imponente para todos que vieram depois dele na Toro Rosso, como Jaime Alguersuari, Sébastien Buemi, Ricciardo, Jean-Éric Vergne e Kvyat. Todos eles tiveram um trampolim para a Red Bull, onde Vettel era o principal piloto. Mas Vettel não redefiniu as regras. Alguns desses pilotos se saíram melhor e outros pior. Um deles até ganhou e o outro foi o substituto. Em suma, Vettel foi apenas parte do processo. Não foi assim com Verstappen.
E uma razão-chave é que até agora nenhum outro piloto abalou a confiança da Red Bull. Vettel foi o piloto indiscutível até que um dia deixou de ser. Ricciardo era uma boa opção para ser promovido a piloto número 2 em 2014. Depois mostrou que poderia voar mais alto e que Vettel não era o limite dele. Então, quando o Vettel foi para a Ferrari, poderia ter virado uma crise porque ainda havia um sistema sustentando o mercado da Fórmula 1. Agora não, a Red Bull vem fracassando na busca por novos prodígios capazes de conviver com Verstappen. Não tem candidatos óbvios para o curto nem para o médio prazo para essa posição. O programa de jovens pilotos da Red Bull talvez precise de uma revisão em termos de identificação de talentos. Outras equipes vêm jogando mais duro desde os dias de Vettel. A postura impecável da Red Bull na busca pelo melhor talento tá ok. A equipe apoia os pilotos, dá tudo para eles, inclusive chances na Fórmula 1. Então, teoricamente, ela não deve nada além disso para eles. Mas a coisa não é tão simples. Ela contratou alguém fora do perfil porque não tinha novatos promissores. E daí mandar embora mais uma vez, recontratar um piloto mais velho, é algo que deve ser repensado pela Red Bull. No fim das contas, sucesso vale ouro na Fórmula 1. Mas pense, se reorganizar o programa Júnior e descartar pilotos insatisfatórios no meio da temporada for o preço para ter um Verstappen, a Red Bull certamente faria tudo de novo.